Olá, eu sou o Leandro Favaretto, faço parte do PET Engenharia Química da UEM e estamos continuando nossa série de videoaulas sobre fundamentos da engenharia química. Na aula de hoje, falaremos sobre o fator de compressibilidade Z, utilizado no cálculo de gases reais. Então vamos lá para os tópicos da nossa aula de hoje. O tópico central da aula de hoje é fazer cálculos com gases reais. E antes de nós fazermos esses cálculos, nós vamos precisar relembrar alguns conceitos e apresentar alguns conceitos novos. O primeiro conceito que a gente vai relembrar é o conceito de um gás ideal. O segundo é um diagrama de pressão e temperatura de uma substância pura. O terceiro é um teorema completamente novo que se chama Teorema dos Estados Correspondentes. O quarto, nós vamos apresentar o fator de compressibilidade, que é a peça-chave para fazer cálculos com gases reais. E, por fim, nós vamos aplicar todos esses conceitos em um exemplo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é um gás ideal. Bom, nós sabemos que um gás ideal, de cara a gente já pensa daquela equação que a gente viu bastante lá no ensino médio, que é PV igual a nRT. Professor valente não rejeita trabalho. E outras frases aí que nossos professores do ensino médio faziam para a gente conseguir decorar, né? Quando a gente estava no ensino médio, a gente não se importava muito se o gás era ideal ou não, né? Aqui na Faculdade de Engenharia Química, a gente vai precisar ver realmente se o gás que a gente está trabalhando é realmente ideal ou não. Se ele for ideal, legal, a gente pode aplicar essa equaçãozinha simples aqui, ok? Como que a gente sabe se um gás é ideal ou não? O gás, ele vai... O gás ideal, ele vai seguir essas seguintes considerações. Primeiro, todas as colisões entre as suas partículas vão ser perfeitamente elásticas. Segundo, não tem atração ou repulsão entre suas próprias partículas. Terceiro, as partículas desse gás não ocupam espaço físico, então são partículas infinitesimais, ok? Em geral, gente, os gases reais eles não obedecem a essas considerações, existe um desvio aí. Por quê? Principalmente por causa desse segundo ponto aqui, ó, de não existir atração ou repulsão entre suas próprias partículas. Vamos pensar no vapor de água, por exemplo. Nós vamos ter aqui a molécula de H2O, certo? E aí nós sabemos que as ligações são fortemente polares, então aqui a gente vai ter uma outra molécula de H2O no estado gasoso, e a gente sabe que vai ter uma interação intermolecular do tipo ponte de hidrogênio aqui entre essas duas moléculas, que vai alterar fortemente esse comportamento ideal do nosso gás. Então vamos lá, um gás real, dado uma mesma pressão e temperatura, o volume dele vai ser diferente do volume do gás ideal, ok? E vice-versa, tá, gente? Dado o mesmo volume e temperatura, a pressão vai ser diferente, que é o caso do exemplo que a gente vai fazer na aula de hoje. E dado o mesmo pressão e volume, a temperatura vai ser diferente, e assim por diante, tá, gente? Essa equação de estado aqui não é válida para os gases reais. Ok? Deixa isso aí na cachola e vamos voltar agora para diagrama de pressão e temperatura de uma substância pura. Esse diagrama aqui é muito fácil, a gente também já viu no nosso ensino médio. Aqui a gente tem a região do sólido, a região do líquido e a região do vapor. E é claro que essas curvas que separam cada uma dessas regiões são as curvas de mudança de fase. Então nós temos a mudança de fase de sólido para vapor, que é chamada de sublimação, nós temos a curva de fusão, que é de sólido para líquido, e a curva de vaporização, que é de líquido para vapor. Ok? Então, dado uma mesma pressão e uma temperatura, a gente sabe categorizar em que estado que uma substância pura está. Beleza, essa é a parte fácil desse diagrama, né? Mas hoje a gente vai destacar numa parte bem difícil desse diagrama, que é a parte aqui por volta do ponto C, que é o chamado ponto crítico ou ainda região crítica. Nessa região crítica, não há mais diferença entre o líquido e o vapor. Você pode até perceber que a curva de vaporização ela acaba aqui. Então, nessa trajetória aqui, do ponto A para o ponto B, a gente não passa pela curva de vaporização. Então, quer dizer, você vai começar com um líquido, vai terminar com um gás, mas não vai ter tido uma vaporização efetivamente. Não vai borbulhar, não vai nada. Você não vai perceber essa diferença. Quando você vai ver, você vai estar com um gás no final, e quando você olhava no início, você tinha um líquido. Então, essa é a região crítica. O fluido acima dessa região é chamado de fluido supercrítico. Ok, gente? Então, só para dar um panorama geral do que é a pressão crítica e temperatura crítica de uma substância que a gente conhece, está aqui o diagrama de fases PT da água. Pressão e temperatura. Pressão crítica da água, 218 atm. Temperatura crítica da água, 374 graus Celsius. Essa temperatura aqui é até fácil de a gente atingir, né? Algumas caldeiras atingem vapores a temperaturas muito maiores que essa, mas essa pressão aqui é muito difícil a gente atingir, né? 218 atm, né? 218 vezes a pressão da atmosfera. Então, raramente a gente vê água no estado de fluido supercrítico.
Beleza? Vamos falar agora de gases reais, agora que a gente já tem esse nosso background. Vamos lá, gente. Então, nós sabemos que a equação do gás ideal, que eu coloquei pelo subscrito ideal aqui, né? Então, o volume de um gás ideal pode ser calculado pela equação PV igual a nRT. E nós sabemos que o volume de um gás real não pode ser calculado pela equação PV igual a nRT. Então, por isso o símbolo de desigualdade aqui. Mas, contudo, entretanto, todavia, é muito útil, muitas vezes, a gente pensar nessa razão aqui, ó. Volume real dividido por volume ideal. VR, certo? Dividido por volume ideal. Vamos equacionar, então, essa razão VR dividido por VI. E é fácil. Por quê? Porque o VI, o volume ideal, a gente conhece a equação dele. É a equação do gás ideal. Então, nRT dividido por P. Ok? Então, para a gente colocar VR dividido por VI, a gente pode escrever V real dividido por VI ideal é igual ao inverso do volume ideal, que está essa equação aqui. Então, P sobre nRT vezes V real. Certo? Esse quociente aqui, essa divisão, a gente chama de Z, que é o nosso fator de compressibilidade. E o que significa o fator de compressibilidade? Vamos analisar então. Ó, com o fator de compressibilidade, a gente consegue escrever uma equação para os gases reais. A equação dos gases reais, então, é PV igual a ZnRT, ok? Se o Z é maior que 1, se um gás está no estado que o Z dele é maior que 1. Então, vamos lá. O Z maior que 1. O Z é esse quociente aqui. Então, se é maior que 1, o volume real é maior do que o ideal. Então, significa que o gás real está ocupando um volume maior do que o gás ideal. O que significa? Significa que as partículas, as forças das partículas desse gás, aqui, ó, desenhando esse cilindrinho aqui, temos aqui as nossas forças dessas partículas. Essas 3 partículas, se fossem ideal, não ia ter nenhuma força. Mas, como o Z é maior do que 1, então a gente está predominando forças repulsivas. Então, essas partículas estão se repelindo e assim, já que elas estão se repelindo, elas estão ocupando um volume maior do que o normal. Ok? E o inverso também é verdadeiro. Ok? Se Z é menor que 1, então a gente tem predominância de forças atrativas. Ou seja, as partículas estão ocupando um volume menor do que o normal. Ok, gente? Por isso que a gente fala de fator de compressibilidade. Quando elas estão ocupando um volume menor, é porque elas estão comprimidas. Compreenderam? É isso aí, gente. Vamos falar aqui agora. Agora ficou fácil, né, gente? Você deve estar pensando, para calcular o volume de um gás real, então basta eu calcular o volume de um gás ideal e calcular o Z, né? Assim. Você não está errado, mas não é uma tarefa muito simples aqui. O problema justamente está em calcular esse Z. Ele é muito difícil de calcular, cara. E você, no ano que vem, quando você for fazer termodinâmica da engenharia química, você vai se deparar com um monte de equações para calcular esse Z maldito aqui. Olha essas equações aqui, coisa mais feia. Mas olha só, estamos falando de fundamentos da engenharia química, não vamos utilizar essas equações, nós vamos utilizar gráficos. É melhor a gente olhar em gráficos por enquanto. Deixa esses cálculos para termo no ano que vem, tá? Então vamos lá. Teorema dos estados correspondentes. O que é isso? O que isso tem a ver com gases reais? O teorema dos estados correspondentes enuncia o seguinte: todo gás real, no ponto crítico, se comporta de maneira parecida. Como assim se comporta de maneira parecida, né? Em termos de Z, no fim dessa aula aqui, tá, gente? Então, o que isso significa? Significa que um gás no ponto crítico tem o mesmo Z que um outro gás no ponto crítico. O que isso significa? Então vamos lá, se eu tiver água na pressão e na temperatura crítica, que já foi apresentado anteriormente, a gente vai ter o mesmo Z que o CO2 na sua pressão crítica e na sua temperatura crítica, que é de 73 atm e de 31 graus Celsius. Ok? E não é só isso não. Se eu tiver na metade da pressão crítica, exatamente na metade, ainda vai ter o mesmo comportamento. Então, se a gente tiver vapor de água, gás de água, a 109 atm, 374 graus Celsius, vai ter o mesmo Z, o mesmo comportamento que o CO2 na metade da sua pressão crítica também. Tá bom? Então, é interessante a gente falar em uma pressão relativa à pressão crítica e também uma temperatura relativa à temperatura crítica, tá? Esse exemplo aqui foi relativo à pressão, mas também vale para a temperatura. Então, a gente define 3 parâmetros novos. Pressão reduzida, que é pressão dividido por pressão crítica. Temperatura reduzida, que é temperatura dividido por temperatura crítica. Volume reduzido, que é volume molar dividido pelo volume molar crítico. E um quarto parâmetro auxiliar aí, que é o volume molar reduzido. Nada mais é do que o volume molar dividido por R
RTC-PC, onde R é a constante dos gases universais. Certo, gente? Então, só um spoilerzinho aqui, o teorema dos estados correspondentes, ele é muito válido, mas ele, para algumas moléculas ele não vale tão bem, tá? E para isso, em termodinâmica, novamente, vocês vão ver, o fator acêntrico serve para corrigir essa falha nesse teorema. Fica aí o spoilerzinho. Mas, nossa, Leandro, chega de teoria, caramba, um monte de spoiler para termodinâmica, só me deixou com muito medo da matéria do ano que vem. Quero um exemplo, vamos falar de um exemplo de fundamento da engenharia química. Então vamos lá, gente, vocês querem um exemplo? Exemplo vocês terão. Oxigênio líquido é utilizado na indústria do aço, na indústria química, em hospitais e como oxidante de combustível de foguetes, para tratamento de água, assim como para outras diversas aplicações. O oxigênio é muito utilizado, gente. Então vamos lá para o nosso problema de verdade. Um tanque de hospital de 0,0284 metros cúbicos de volume, esse é o nosso volume, é enchido com 3,5 kg de oxigênio líquido que vaporiza a menos 25 graus Celsius. Então, o oxigênio líquido, quando foi colocado lá, estava uma temperatura menor do que essa. Pressão do tanque vai exercer o limite de segurança de 10.000 kPa, ou seja, esses 3,5 kg de oxigênio aqui, quando ele se vaporizar, quando ele atingir uma temperatura acima de menos 25 graus Celsius, esse gás aí, esse oxigênio gasoso, vai exercer essa pressão? Ó, pergunta capciosa, né? Bem complicada. Para resolver essa pergunta, a gente vai precisar da temperatura crítica do oxigênio, que está aqui nos dada, pressão crítica do oxigênio, que também está aqui nos dada, já convertida para quilopascal, e a sua massa molecular, 32 kg por quilomol. Vamos primeiro resolver como se o oxigênio estivesse no estado de gás ideal? Então vamos lá resolver. Primeiro, para fazer o cálculozinho lá, PV igual a nRT, a gente precisa saber o N, né? Então, N igual a M sobre mão, equação lá do ensino médio, 3,5 kg dividido por 32 kg por quilomol. E assim a gente chega no nosso resultado, 0,1094 kmols. Ok? Com isso, a gente joga aqui PV igual a nRT, multiplica as coisas aqui tudo, ó, já converti essa temperatura aqui para Kelvin, 273,15 menos 25 dá essa temperatura aqui, confira você mesmo, e a gente chega na nossa pressão. Se o oxigênio estivesse no estado de gás ideal, a pressão exercida por ele seria mais ou menos 8.000 kPa. E aí? Estamos dentro de limite de segurança? Não sei, gente, não dá para saber. Claro, está abaixo de 10.000 kPa, né? Mas será que esse oxigênio que está dentro nessa situação aí vai realmente se comportar como um gás ideal? É uma situação complicada, né, gente? Por isso que então a gente precisa partir para os cálculos de gás real, que é uma situação perigosa, uma situação de segurança. Isso vai aparecer várias vezes nos cálculos de engenharia. A gente precisa de uma precisão bem grande, que se a gente errar o nosso cálculo, o tanque pode explodir e matar todo mundo na sala, certo? Então vamos lá. Cálculo de pressão real. Primeiro já resolvemos como gás ideal, agora vamos calcular como gás real. Vamos lá. A única diferença é que a gente tem que multiplicar o nRT por Z. E o Z, lembram? A gente vai pegar a partir de um gráfico. O gráfico que a gente vai utilizar é um chamado de gráfico de Nelson-Obert. Tá aqui a carinha dele, ó. Bem complicadinho, mas não se assustem. Diagrama de Molière, tabela de vapor é bem mais complicado do que ele. Para usar esse gráfico, a gente precisa entrar com duas variáveis reduzidas e encontrar a terceira variável reduzida ou ainda ou o fator de compressibilidade. Nesse caso, a gente tem a temperatura reduzida e o volume reduzido, tá? Só um detalhezinho é que esse gráfico aqui ele não usa o volume reduzido. A gente vai usar o volume molar reduzido, que foi apresentado anteriormente também. Vamos lá então calcular a nossa temperatura reduzida. Temperatura reduzida é temperatura dividida por temperatura crítica. Nós podemos fazer esse cálculo aqui, a temperatura crítica foi dada pelo enunciado, nós temos a temperatura reduzida de 1,61. É um número adimensional. Vamos calcular agora o nosso volume molar reduzido. Volume molar dividido por RTC dividido por PC. É aquela equaçãozinha que foi apresentada anteriormente. Tá bom, gente? Então aqui só dando destaque para essa parte aqui do cálculo. Esse aqui é o volume molar. Ele foi dado pelo enunciado em metros cúbicos e a gente conseguiu descobrir o número de mols, né, quilomols, utilizando o eminho sobre mão. Esse quilomols aqui, esse quilo vai cortar com quilopascal. Essa pressão que foi colocada aqui foi dada em quilopascal. Então vai cortar os quilos e nesse final aqui a gente consegue o nosso volume molar reduzido. Vamos agora olhar para o nosso gráfico e entrar com esses pontos. Falando um pouquinho mais a fundo desse gráfico, gente, no eixo X, nós temos a pressão reduzida, que nós não temos, no caso, né? Nós não temos essa informação.
No eixo Y, nós temos o fator de compressibilidade, que a gente também não tem essa informação, né? Nós temos aqui no eixo, mas a gente não tem essa informação. A informação que a gente tem, as duas informações que a gente tem, temperatura reduzida e volume molar reduzido. Olha só, o temperatura reduzida, essas linhas cheias aqui, linhas cheias que eu estou pintando de vermelho aqui agora. Ok? Então essa linha que eu acabei de pintar é a temperatura reduzida de 5. Essa aqui de baixo de 2,5, essa aqui de 2, essa de 1,80, essa de 1,6 e assim por diante. Essas linhas pontilhadas aqui, ó, vou pintar uma aqui. Espero que vocês estejam conseguindo seguir o meu mouse. Ok? Aqui, ó. Essas curvas pontilhadas aqui são as curvas de volume reduzido. Ok? Então vamos lá, temos 0,2, 0,25 até chegar em 1. Ó, nosso valor está meio quebrado aqui, mas vamos aproximar isso aqui para 1,6 e isso daqui para 1, certo? Só para a gente conseguir olhar mais certinho no nosso gráfico. Vamos lá, volume reduzido de 1 é essa linha pontilhada aqui, ó. Pintei aqui de vermelho a nossa linha pontilhada. Quando que a nossa linha pontilhada encosta na nossa linha cheia de 1,60? Essa aqui é a nossa linha cheia de 1,60. Vamos ver em que ponto que ela encosta na nossa linha pontilhada? Aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Agora é só puxar esse ponto para a esquerda e ler o nosso fator de compressibilidade, ou se você quiser fazer o cálculo utilizando a pressão reduzida, você pode ler aqui no eixo X também. Claro que aqui eu fiz tudo torto, mas eu fiz aqui num outro slide de maneira mais bonitinha, tá? Por que eu peguei esse ponto um pouco aqui acima, não exatamente no ponto de encontro? Para levar em conta essa aproximação de que 1,6 é aqui, né? Mas a gente tem 1,61, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui é 1 e a gente tem, na verdade, 1,02. Então, eu peguei um pouco acima. A partir da leitura do gráfico, aqui a gente tem o ponto 0,9. O nosso Z lido, então, é de 0,92. E com isso, agora, a gente consegue colocar lá na equação da pressão e a gente calcula a pressão exercida por esse gás real. Ok? Então, como o Z foi menor do que 1, ou seja, predominam forças atrativas, o gás real exercerá uma pressão menor do que o gás ideal. E assim, na verdade, até tem um pouco mais de segurança, né? Ao invés de ser 8.000 kPa, vai ser 7,3 mil kPa, né? Então, a gente vai estar bem longe do limite de segurança, que é de 10.000 kPa. Certo, gente? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas próximas aulas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos calor, tive dúvida nos comentários. E fica ligado aí que nos próximos vídeos a gente vai ter exercício sobre o fator de compressibilidade, aplicando isso aí nos balanços de massa, balanço de energia. E é isso aí, gente. Obrigado e até uma próxima.